Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Derma Shorts, a sua atualização rápida na dermatologia veterinária. Eu sou a Aline Santana e hoje quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho sobre a criptococose felina. Meu intuito não é esgotar o assunto, porque certamente renderia de 40 minutos para mais de uma hora, que tem bastante assunto, mas a ideia é lembrar alguns pontos básicos, alguns pontos principais de etiologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Então, começando da gente falar um pouco do aspecto etiológico, ela é causada por um fungo, que é o Cryptococcus, e hoje a gente conhece duas espécies fúngicas de importância para a dermatologia de cães e gatos, que é o Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gattii. Essas espécies não têm muita diferenciação em termos clínicos ou de tratamento, como, por exemplo, é o caso da esporotricose. Na esporotricose, existem espécies claramente mais virulentas e patogênicas, que impactam, por exemplo, a duração do tratamento, ou são mais resistentes, enfim. Mas não é o caso da criptococose, do Cryptococcus. Mas é importante a gente saber dessas duas espécies porque elas importam para a gente em termos epidemiológicos, a gente tentar entender de onde o animal se contaminou, já que são dois nichos ecológicos distintos. Então, o Cryptococcus neoformans está relacionado a excremento de aves e principalmente pombos, enquanto que o Cryptococcus gattii está relacionado a material vegetal, e principalmente eucalipto, mas pode acontecer em outras espécies, que são reportadas na literatura, como cedro, pinho, enfim. E até tem um dado curioso, que quem é de São Paulo, com certeza, da cidade de São Paulo, com certeza conhece o Parque do Ibirapuera, e no final dos anos de 90, no começo dos anos 2000, alguns pesquisadores lá da USP, do ICB da USP, eles fizeram um trabalho no Ibirapuera, onde eles isolaram Cryptococcus gattii em eucaliptos lá do Ibirapuera. É um trabalho bem interessante, quem quiser depois dá para encontrar online, não vou contar todos os detalhes aqui, por questão de tempo, mas é um trabalho que mostra que esse fungo já circula no Brasil há muitos anos, Enfim, depois quem tiver curiosidade é só procurar na internet. E aí, então, são essas duas espécies que têm relevância mais para fins epidemiológicos. E como que acontece, então, a infecção? A principal via de infecção é a via inalatória, em que os esporos fúngicos são inalados, vão para o pulmão e podem ganhar corrente circulatória ou até mesmo a via linfática. E aí, como que acontece, então, o acometimento cutâneo? A inoculação direta, traumática, ela é rara, muito embora possa, sim, acontecer. Mas o que mais acontece são dois mecanismos. Então, o animal, ele inalou aquele esporo fúngico, ele foi para o pulmão, ele tomou a corrente circulatória e aí vai para a pele, é um mecanismo. Ou, o que é mais comum, na verdade, é o que a gente chama de contiguidade. Então, o que acontece? Aquele fungo, ele se multiplica ali na mucosa nasal e por contiguidade, por proximidade com a pele, ele se multiplica ali na região da narina, do plano nasal, do músculo, enfim. Até uma lesão característica da criptococose é o famoso nariz de palhaço, justamente por essa distribuição lesional. É claro que ele não é só nessa doença que causa isso, a gente vê alguns casos até de esporo que podem acometer essa região, mas é importante a gente considerar, Então, esse mecanismo de contiguidade é o mais comum. E aí, em termos de diagnóstico, como que a gente faz esse diagnóstico? Então, dados de anamnese são fundamentais, da gente perguntar se esse animal ele teve acesso a aves, ele teve acesso a pombos, ou até mesmo vegetação, parques, como eu citei. E outras perguntas de anamnese, de se o animal tem espirro, se ele tem outra sintomatologia neurológica ou gastrointestinal, porque como é um fungo que pode ganhar corrente circulatória, ele pode ir para qualquer sistema, Então, assim, fazer essa anamnese completa, mas pensando em termos de dermato, eu acho que a pergunta mais importante, assim, é se esse animal ele teve acesso a aves ou esses parques e vegetações, para a gente tentar discernir de qual espécie poderia ser, E aí, da onde ele possivelmente se contaminou. E aí, depois da anamnese, no exame físico, as lesões mais comuns que a gente vê são as lesões elementares, Então, a gente pode ver pápula, a gente costumeiramente vê nódulos, tumores e até lesões ulceradas, a gente vê úlceras, Então, essas são as mais comuns que também podem acontecer em várias outras doenças que eu vou falar mais para frente.
Mas a distribuição lesional mais característica é o acometimento facial, a famosa nariz de palhaço. E aí, no exame complementar é onde a gente fecha o diagnóstico, a gente firma o diagnóstico, né? A gente tem a suspeição clínica e a gente fecha o diagnóstico no complementar. A gente pode começar fazendo uma triagem. O exame de triagem é o exame citológico, em que a gente faz punção aspirativa por agulha fina ou até a coleta daquele exudato, se tiver um exudato, e imprint. Lembrando que as colorações que a gente usa de rotina na dermato, como o panótico, não coram a cápsula. Eu não lembro se eu falei que esse fungo ele tem uma cápsula, que inclusive é o próprio nome Cryptococcus. Cripto é escondido no grego. Então, as teorias, né, do nome é porque é um fungo que ele se esconde, é um mecanismo protetor à cápsula, né, um mecanismo de patogenicidade, mecanismo de se esconder do sistema imunológico. Então, por isso, inclusive, vem o nome. Mas a gente não vê essa cápsula nas colorações normais, rotineiras. O que a gente vê na citologia, no panótico, a gente vê um halo claro, né, que não coroa ali a cápsula. E depois a gente pode acessar essas fotos em livros, na internet mesmo, a gente consegue ver como que se aparenta esse fungo no exame citológico, rotineiro. E aí um exame mais importante, eu diria que é o cultivo fúngico. O cultivo fúngico, a gente encaminha o material correto para um microbiologista, usa alguns ágares específicos e consegue fazer, então, depois a avaliação da colônia, né? A avaliação micro e macroscópica e fecha, que é o Cryptococcus. Normalmente para no gênero, né? Porque essas divisões de Cianelformans, CH, elas são muito difíceis de firmar com esses testes clássicos, né? Teria que ser molecular. Mas só o gênero para a gente já está suficiente em termos clínicos, né? E a gente também pode fazer um exame histopatológico, em que a gente coleta aquele fragmento cutâneo por biópsia, e aí o patologista ele vai utilizar colorações especiais para fungos, como, por exemplo, PAS e GROCO, que não são tão específicas para Cryptococcus, são fungos em gerais, e aí ele firma o diagnóstico com a coloração especial de mousse carmim, que aí sim essa é específica para Cryptococcus, porque ela cora a cápsula. Então, eu diria que esses são os principais exames, né, assim, que tá mais na nossa rotina, né, então, o exame citológico como uma triagem, é importante ressaltar isso, que é uma triagem, é importante que se faça o exame de cultivo fúngico, até porque a gente vai ver que esse tratamento é longo, então é importante que a gente firme o diagnóstico que realmente é Cryptococcus. E aí, como eu disse, também o exame citológico. Existem outros exames, mas eu acho que esses são os principais e mais próximos para a gente na rotina. Uma vez que a gente firma o diagnóstico, o exame o tratamento de eleição, segundo os últimos guidelines, que infelizmente são guidelines um pouco antigos, mas ainda continuam válidos, né? O principal fármaco utilizado é o itraconazol. Eu vou evitar de falar doses aqui por questão de segurança. E o tratamento normalmente é um tratamento muito longo, né? Que gira em torno aí de 6 a 8 meses, né? Então, vai depender do caso, da gravidade, do status imunológico do animal, enfim. Mas, em média, é um tratamento que dura de 6 a 8 meses. É importante também, durante o tratamento, que a gente faça exames de sangue, né, para avaliar as enzimas hepáticas, função renal, já que esse medicamento ele é metabolizado no fígado, né? Então, a gente tem que se assegurar de que o animal está indo bem, qualquer coisa a gente precisa ajustar as doses. O prognóstico é um prognóstico favorável, né? Se fizer todo o tratamento correto, tudo certinho. E eu acho que é isso, né? Esses são os pontos principais que eu queria compartilhar aqui. Com certeza eu devo ter deixado de falar de algum aspecto, né? Porque é muita coisa, mas a ideia mesmo era de falar pelo menos os pontos principais de etiologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram desse episódio, deixa seu comentário aqui no Spotify, ou se você está ouvindo no YouTube, deixa seu comentário também aí no YouTube, tá bom? Um abraço e até a próxima!